Vamos voltar a falar de política? Falei há pouco para vocês que essa semana o presidente Lula está em Nova York e foi participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e deve se encontrar com o presidente americano Donald Trump. Essa vai ser a primeira vez que os dois estarão juntos desde que o tarifaço foi imposto. Pois então, enquanto lá, nos Estados Unidos, a expectativa é com relação aí a esse encontro, em Brasília a semana começou com o rescaldo de um domingo de manifestações por todo o Brasil contra a PEC da blindagem. A Danila Bernardi está chegando, está ao vivo de lá e tem mais informações para a gente. Fala, Danila Bernardi, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também que nos acompanha. Pois é, Márcia, depois de toda a repercussão das manifestações que aconteceram em todo o Brasil, inclusive em Santa Catarina também ontem, a PEC da blindagem deve ser enterrada de vez aqui no Senado, pelo menos essa é a expectativa. Esse texto está tramitando na CCJ e deve ser rejeitado lá mesmo, antes de chegar à votação no plenário. O presidente da CCJ do Senado é o senador Omar Aziz, da Bahia. O senador é contra essa proposta e ele nomeou o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, para ser o relator. Eu já tinha, inclusive, conversado com o senador Alessandro na semana passada, antes dele se tornar o relator desse texto sobre essa proposta, e ele já disse que era contrário. Então, hoje eu voltei a falar com ele. Ele disse que vai preparar o relatório dele, que já está preparando esse relatório para ser completamente contra o texto de forma integral. Vamos ver o que ele disse. O relatório será pela rejeição da PEC. Eu já tinha anunciado isso antes das manifestações, mas elas ajudam muito, porque mostram para outros colegas o sentimento da sociedade. É uma PEC que foi feita, foi desenhada para proteger bandido. Ela não ajuda o Brasil, ela não ajuda o parlamento. E a gente espera que ela seja rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça e, se necessário, no plenário. Bom, o senador disse que essa proposta deve ser votada na CCJ, analisada na CCJ na próxima quarta-feira. E quem falou sobre esse assunto também foi o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, em um evento hoje em São Paulo. Isso porque pegou muito mal para ele pautar essa PEC de última hora, nessa chamada PEC da blindagem. Hugo Mota disse nesse evento que ele respeita a posição do Senado com relação ao texto, mas que a Câmara se sente no direito de defender o exercício parlamentar e que é o momento de tirar da frente todas essas pautas tóxicas. Ainda explicou que a casa não vai aliviar para nenhum parlamentar que cometeu algum tipo de crime, mas que é preciso proteger a liberdade para o livre exercício do mandato. Eu ainda conversei com o senador Alessandro Vieira, o relator aqui na CCJ, sobre a possibilidade de ter um texto aí que protege, né, que garante aí essa proteção do mandato, não sendo de forma tão radical. Mas o senador me disse que essa proteção do mandato já existe na Constituição, que já existe isso, inclusive, para todo cidadão, e que ele vai ser contra totalmente ao texto dessa PEC. A PEC, gente, ela prevê o seguinte, que em qualquer tipo de crime que o parlamentar estiver envolvido, ele só vai ser investigado, denunciado e julgado se tiver a aprovação das duas casas, da Câmara e do Senado. A gente vai seguir acompanhando essa situação e a gente volta a lembrar que Esperidião Amin e Jorge Seife, senadores de Santa Catarina, eles são contra a ter esse texto que está tramitando, mas são a favor de ter uma proteção para o mandato. Mas esse texto, exatamente, eles são contra. Ivete da Silveira não se posicionou a respeito dessa PEC, disse que vai esperar a CCJ decidir. Uma situação que acontece agora, mudando de assunto, mas ainda aqui no Senado, a CPMI do INSS está acontecendo como toda segunda-feira. A gente tem, inclusive, imagens ao vivo lá da sala da CPMI para mostrar para vocês. E uma informação importante, ficou confirmado para a próxima quinta-feira o depoimento aqui na CPMI do careca do INSS, Antônio Carlos Camilo, essa figura que é considerada central aí na investigação dessas fraudes. Teve uma negociação tanto do presidente aqui da CPMI como os advogados deles, eles entraram em um acordo para que ele compareça na CPMI, claro, que vai dar muito o que falar por aqui, a gente vai acompanhar também. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Danila Bernardi, pelas suas informações. Uma boa noite para você. Amanhã a gente espera aqui no nosso ND Notícias. E amanhã, na edição impressa do nosso jornal ND, você vai acompanhar a opinião do Grupo ND sobre os riscos da PEC da blindagem. Nós vamos antecipar agora, no nosso ND Notícias, alguns trechos do editorial. Vamos ouvir.
A aprovação da chamada PEC da blindagem pela Câmara dos Deputados foi justificada como instrumento para conter o chamado ativismo judicial, especialmente por parte do Supremo Tribunal Federal. Alegaram os congressistas que era necessário proteger o legislativo de supostas perseguições e intromissões indevidas do judiciário. Mas, ao tentar resolver um problema, criaram outro muito mais grave: um salvo-conduto para os malfeitos de parlamentares envolvidos com o crime. Se realmente consideram haver abusos por parte do STF, os deputados têm à disposição o caminho democrático: legislar. São eles que fazem as leis. Poderiam construir mecanismos legais específicos, claros e equilibrados para disciplinar eventuais excessos. O corporativismo chegou ao limite da imoralidade. Os políticos que já desfrutam de privilégios incompatíveis com a realidade do país, com salários turbinados por penduricalhos, cotas e regalias, agora pretendem garantir para si mesmos a absoluta impunidade. Além disso, o texto consagra o mais covarde dos expedientes: o voto secreto. No último domingo, a resposta dos brasileiros não tardou. Milhares de pessoas foram às ruas em diversas capitais para protestar contra a PEC e a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. As manifestações mostram que a proposta não tem adesão de grande parte da sociedade. A PEC da blindagem abre um precedente perigoso. Permitirá, por exemplo, que integrantes do crime organizado busquem mandatos para garantir imunidade. De facções criminosas ao tráfico, o Congresso pode transformar-se em abrigo seguro para todo tipo de fora da lei. Cabe agora ao Senado cumprir seu papel de contrapeso institucional e deter esse retrocesso. É responsabilidade dos senadores impedir que este dispositivo seja inscrito na Constituição, preservando a democracia e a igualdade de todos perante a lei. Essa é a opinião do Grupo ND. E o ministro Alexandre de Moraes liberou hoje à tarde e Bolsonaro vai receber a visita de políticos catarinenses que miram o Senado. A informação está na coluna do Paulo Hollenberg. Produção, coloca na tela, por gentileza, já está lá no nosso portal. Hollenberg subiu há pouco, ó, às 5h33 da tarde de hoje. Está ali, ó. Aliás, essa é a postagem do Matheus Bastos, mas Hollenberg também está apurando essa informação. Foi ele, inclusive, que deu para mim aqui, ó. Aqui eu estou com... Produção, volta, por gentileza. Estou aqui com o resultado da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E a notícia do portal é essa, ó. Moraes libera e Bolsonaro receberá visita de políticos catarinenses que miram o Senado. Caroline Detoni e Espiridião Amin, Caroline Detoni PL, Espiridião Amin PP, poderão visitar Jair Bolsonaro em sua residência após pedido do ex-presidente. Só a produção, por gentileza. Foto dos dois parlamentares. A pedido de Jair Bolsonaro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que Caroline Detoni e Espiridião Amin visitem o ex-presidente, onde ele cumpre, na residência dele, onde ele cumpre prisão domiciliar. Além de políticos catarinenses, a decisão também permitiu que o senador por São Paulo, Paulo Marcos Pontes, do PL, e o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Osmar Terra, sejam recebidos por Bolsonaro. Visitas a Bolsonaro, está aqui, ó. A decisão judicial determinou que a visita de Caroline Detoni seja a primeira a ocorrer. A deputada federal catarinense poderá visitar o ex-presidente no dia 30 de setembro, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Já a visita do senador Espiridião Amin acontecerá em 1º de outubro, também no mesmo horário. As visitas de Marcos Pontes e Osmar Terra ocorrerão em 2 e 3 de outubro, respectivamente. Aí sobe mais um pouquinho em produção. A nossa reportagem lembra que Caroline Detoni e Espiridião Amin disputam candidatura ao Senado. Segundo o colunista Paulo Hollenberg, há uma articulação do governador Jorginho Melo para que Caroline Detoni se apresente como candidata ao Senado. A disputa se torna ainda mais acirrada, pois Jair Bolsonaro já sinalizou que quer Carlos Bolsonaro concorrendo ao Senado por Santa Catarina e faz questão também de que Amin seja mantido para uma possível reeleição. Assunto que a gente tem acompanhado bastante, atualizado vocês aqui na nossa edição do ND Notícias também. Estou indo rapidinho para o intervalo.